Olá pessoal, aqui é o Caetano. Estou gravando mais um videozinho falando de planejamento. Nós já falamos sobre elaboração de missão e visão, já falamos sobre como que a gente passa essa missão e essa visão para as áreas médias, para que sejam feita a elaboração do planejamento dessas áreas. Agora eu queria falar um pouquinho sobre valores. Que valores é uma coisa que pouca gente fala, é uma coisa muito interessante. Valores, as pessoas definem visão, missão, ou missão, visão, e define valores. Isso todo mundo faz e a gente passa nas empresas. Todas as empresas têm um quadrinho lá na frente, na recepção, está lá escrita a missão, a visão e os valores. Só que ninguém sabe para que são aqueles valores. Muita gente acha que é realmente para ficar bonito lá na recepção. Na realidade, aquilo lá é talvez a coisa mais importante que você tem dentro da organização. Aqueles valores são exatamente os valores que vão estabelecer a regra do jogo da relação entre a empresa com seus clientes, com seus fornecedores, com seus empregados, as pessoas entre si dentro da organização, a relação da empresa, dos empregados da empresa com o patrão, do patrão com os empregados, enfim, tudo. Isso é muito importante. Por quê? Porque é assim, ó, eu não posso, por exemplo, isso encurta caminhos. Eu não posso, por exemplo, chegar e definir assim, a minha empresa, um dos meus valores é ética, sabe? E aí ela vende para o governo e coloca acréscimos para poder pagar propina para os seus empregados, para os dirigentes do governo. Isso é falta de ética. Então, a coisa começa a virar uma brincadeira. Todo mundo da empresa sabe que aquela ética que está escrita ali é uma mentira. Então você já começou a criar uma empresa que não é competitiva. Você já começou a criar uma empresa que é uma piada. E você já começou a criar uma empresa que não vai ter resultado. É exatamente assim. Eu vou contar para vocês que eu dirigia uma empresa e num determinado momento a gente pensou em aproveitar o potencial de crescimento que a gente tinha vendendo para empresas estatais. E não preciso dizer para você que nas empresas que eu dirijo, um dos valores é ética. Só que eu acho o valor é valor. Se você definiu, você tem que cumprir, sabe? E já com isso eu não preciso dizer mais nada. É evidente que a gente iniciou negociações, nós andamos um pouco e em pouco tempo a gente decidiu que nós estrategicamente estávamos tomando uma decisão de que não venderíamos nada para a empresa estatal. Era um mercado fantástico, um mercado altamente lucrativo, um mercado que colocaria a empresa num outro nível, mas infelizmente estabelecemos no planejamento estratégico que esse não seria o nosso caminho e não fizemos isso. Foi uma empresa que fez muito sucesso, cresceu muito, certo? Pelo menos enquanto todo o tempo que eu estive lá, e nós conseguimos, felizmente, manter aquilo que nós colocamos no planejamento estratégico. E a nossa empresa se desenvolveu muito exatamente porque os nossos valores eram coisas que eram respeitadas. Isso é essencial, vou explicar para você por quê. Porque as pessoas, por exemplo, eu coloco lá que eu tenho respeito pelas pessoas. Então, tem que estar, isso é uma coisa que está lá colocada, isso não permite que eu chegue, por mais que as pessoas façam coisas erradas, que eu chegue lá tratando essas pessoas como animais. Não que elas não sejam animais, que afinal de contas nós somos todos animais, né? Também um animal racional, nós somos animal, mas entende o que eu estou querendo falar. Ou seja, você tem que tratar as pessoas com respeito, com delicadeza e, portanto, senão você vai estar desdizendo aquilo que você colocou lá como um valor. E outra coisa que é importante é assim, ó, as pessoas dentro da empresa, elas precisam levantar problemas que acontecem. E elas precisam estar seguras de que quando elas fazem isso, elas vão levantar um problema e a empresa está preparada para resolver o problema e não para procurar culpado. Porque é muito comum a empresa que busca culpado. Toda hora está sacrificando um. Por quê? Porque ela levantou um problema e eventualmente ela pode levantar um problema que de repente é de uma direção, é de um gerente ou alguma coisa assim. Aí pronto,
Em vez de se procurar a solução do problema, se manda embora o cara que levantou o problema. Gente, uma empresa de excelência, uma empresa competitiva, é uma empresa que caça problema todos os dias. E principalmente, é uma empresa que resolve os problemas em definitivo todos os dias. Se uma pessoa não é competente para fazer um trabalho, ela precisa ser remanejada, ela precisa ser treinada. Mas ela não pode ser mandada embora porque encontrou o problema. Porque quando você faz isso, você está criando uma cultura de não se procurar problema. Uma empresa que não procura problema não resolve problema. Se não resolve problema, jamais vai ser uma empresa competitiva. É uma coisa muito simples. E por isso que eu digo que fazer uma empresa de excelência é simples. É só tomar uma decisão e assumir a decisão.